I never asked to be born a woman. I can't be a woman, and I can't be special to someone. Just holding on to the almost broken dream of a man who may or may not even be alive. I don't know. I'm so tired. Watch them for me, please. Eu não pedi pra nascer como uma mulher. Isso é ridículo. A Casca de Berserk é uma personagem feminina extremamente forte, dedicada e muito leal aos seus companheiros. A Casca tem uma das histórias mais tristes e mais cheias de obstáculos e também uma das histórias mais motivadoras e impressionantes. A vida dela é cercada por determinação, força de vontade, uma força exemplar de mulher guerreira e também por traumas, sofrimento e determinação para conseguir alcançar os seus objetivos. Ela não só é a personagem mais importante da obra, mas também uma demonstração de como a vida pode ser cercada de traumas e sofrimento, mas também que ela pode se tornar uma pessoa forte e conseguir encontrar um motivo para seguir em frente. Casca cresceu em uma família extremamente pobre e tinha 6 irmãos. Era uma vida extremamente sofrida, no qual ela ficava até 3 dias sem se alimentar por falta de alimento. E para piorar ainda mais a fome e todo aquele sofrimento, Casca, assim como todos da sua vila, eram obrigados a pagar impostos para o governo. Além disso, a vila também onde a Casca morava era frequentemente atacada, e era uma vida extremamente sofrida e agoniante. Até que um dia passou um nobre perto da casa de Casca, que queria ela como uma serva. Como a vida de todos nessa vila era terrível, o pai de Casca deixou que o nobre levasse ela para ser sua serva. Segundo a Casca, isso era normal, pois ela não era boa em plantação e nem no campo. Por isso, acabaram entregando ela para o nobre. E ela até achava estranho que nenhum dos irmãos dela tenham falecido por conta da fome. E bem, foi inevitável, segundo ela. A questão é que aquele nobre nunca teve nenhuma intenção de ter a Casca como a sua serva, e nem de dar a ela uma vida supostamente boa no seu castelo. Na verdade, aquele monstro estava com as piores intenções possíveis para a Casca, que tinha apenas 12 anos de idade naquela época. No meio do caminho, esse doente nojento tenta abusar da Casca. Ela então corre para tentar fugir daquele doente, porém no meio daquela cena aparece uma pessoa, e essa pessoa é ninguém nada menos que Griffith, um homem de cabelos longos e brancos e com uma armadura que deu um corte superficial no nobre. Griffith então impede que aquele doente comece aquele ato terrível contra a Casca. Ele então joga uma espada no meio de ambos. Casca felizmente pega a espada e consegue parar aquele nobre nojento. Casca então passa a ver Griffith como seu salvador e um anjo em sua vida. Ela não só passou a ver como seu salvador e um anjo em sua vida, que ela também decidiu segui-lo em seu sonho e também se juntar ao bando do Falcão para se tornar uma guerreira e segui-lo. A Casca então se torna uma guerreira extremamente habilidosa e poderosa. Por ser uma mulher, a Casca sofreu muito preconceito pela maioria dos homens, porém isso nunca a abalou e ela continuou sendo essa guerreira forte, poderosa e que nunca baixou a cabeça para ninguém. Porém, a vida de Casca mudou após a chegada de Guts, um espadachim que perdeu a luta contra Griffith e foi obrigado a entrar no bando do Falcão. Assim, quando Griffith viu Guts, ele iniciou uma obsessão intensa por ele. Griffith queria porque queria que o Guts ele entrasse no bando do Falcão. Isso afetou diretamente a Casca, pois ela nunca havia visto o Griffith tratar alguém assim ou ter essa obsessão tão intensa por alguém. Tanto que os sentimentos que a Casca sentia pelo Guts naquela época era ódio e ciúmes absoluto. Na mente da Casca, o Griffith era o maior salvador da vida dela, o anjo que entrou em sua vida. Por que o Guts fez isso com o Griffith? Porque o Griffith era tão obcecado por ele. Ela queria que fosse a espada dele. Ela queria que ele alcançasse o sonho dele. Para Casca, nem ela mesma se importava. Ela queria apenas que o Griffith realizasse o sonho dele. E ela daria o sangue dela por isso. Ela daria a vida dela pelo Griffith. Tanto que o presente de boas-vindas, quando o Guts entra no bando do Falcão, é literalmente a Casca dando um tapa no rosto dele, um soco, literalmente. Só que a vida da Casca nunca foi fácil. Sempre ela foi alvo de predadores nojentos que sempre queriam fazer o pior com ela. Pouco tempo após a chegada de Guts
Guts, a Casca foi lutar com cólicas menstruais. Para vocês verem o quão a mulher é incrível, ela lutava mesmo com cólicas menstruais e ainda assim dava uma surra em todo mundo. Se ter cólica menstrual já é o inferno, imagina você estar com cólica e ainda ter que escutar homens falando coisas nojentas pra você. Mesmo nessa situação totalmente terrível, ela conseguiu se defender muito bem do soldado e ainda por cima conseguiu ficar em pé por muito tempo antes de não aguentar mais e suportar aquela cólica terrível. A Casca então acaba desmaiando e é salva pelo Gus, que a segura antes que ela caia do penhasco. Porém, ele foi atingido por uma flecha, o que acabou resultando nos dois caindo de cima do penhasco. Ele conseguiu salvar a Casca, a levando para dentro de uma caverna e ajudando ela, que estava com uma febre muito alta e com muitas dores de cólica. Eu gostaria de ressaltar também que mesmo a Casca odiando o Guts, ela também sempre tentou cuidar dele mesmo assim, pois a Casca via todo mundo do bando do Falcão como a sua própria família, e ela protegia ele sempre. Mesmo odiando o Guts, ela sempre fazia de tudo para protegê-lo e curar suas feridas. Voltando à caverna, Guts tira as roupas da Casca, pois todas estavam muito molhadas e Casca estava com uma febre bem alta. Casca, por outro lado, não gostou nem um pouco disso tudo, pois ela odiava o Guts e foi salva por ele. Nesse momento, a Casca agradeceu ele com muitos socos e chutes. Ela jogou toda a armadura em cima do Guts, também uma espada, e encheu ele de soco. Guts então fica nervoso e fala com ela que se ela não fosse mulher, ele teria desistido e até deixado ela morrer, mas como ela é uma mulher, ele a ajudou. E isso então faz com que chegamos naquela cena da Casca que ela fala que ela não pediu pra nascer mulher, que é uma das cenas mais tristes e agoniantes do mangá, pois a Casca sofria muito justamente por ser mulher. Ela era rodeada de predadores, homens que queriam fazer mal pra ela. Ela não era respeitada por alguns homens que queriam sair por cima e tinham um orgulho ferido ao saber que eles eram derrotados por uma mulher, no caso a Casca, e também era muito difícil conviver naquela época difícil, cheio de preconceito. É a partir daí então que a Casca começa a contar pro Guts sobre o seu passado e do porquê ela gosta tanto do Griffith. Então, a partir daí, os dois saem da caverna, Casca toma um remédio e eles vão para o campo de batalha juntos. Novamente, aquele cara nojento fala um monte de frases nojentas para a Casca e o Guts faz uma piada de muito mau gosto para a Casca, literalmente. E a Casca literalmente dá um tapão na cabeça do Guts pelas palavras que ele falou. Antes de continuarmos, eu também gostaria de falar que nesse meio tempo que isso tudo aconteceu, quando a Casca foi fugir para avisar os outros que o Guts estava lutando sozinho contra 100 homens, um dos soldados daquele homem nojento pegou a Casca, no caso ela tropeçou, junto com vários homens, e eles basicamente cortaram a roupa dela, né? Mais uma vez fazendo coisas nojentas com ela. Mas nós estamos falando da Casca, né, pessoal? Nós sabemos que a Casca não deixa barato qualquer tipo de insulto contra ela. E literalmente sentou a porrada em todos os homens. Depois desse momento, muitas coisas acontecem, como por exemplo, o Guts e a Casca passam a ter uma relação um pouco melhor, apesar da Casca ainda nutrir um sentimento de ódio pelo Guts. Como eu disse pra vocês, a Casca sempre viu Griffith como o salvador da vida dela e queria dar a vida dela por tudo e dar o seu próprio sangue para proteger o Griffith apesar de tudo. Só que bom, nem tudo são flores e nós sabemos que o mundo de Berserk é repleto de maldade e cheio de crueldade. Guts toma uma decisão. Ele decide deixar o bando do Falcão. E como todos nós sabemos, Griffith, ele é um narcisista do caramba. Ele acha que ele pode controlar todo mundo e que todos são a propriedade dele. Então ele literalmente trata Guts como se fosse um peão para ele. Assim como todo mundo do bando do Falcão. Ele sempre usa todos ao redor dele e não vê ninguém como pessoas importantes para ele. Basicamente, tanto a Casca como todo mundo do bando do Falcão, Griffith sempre usou eles como uma escada para alcançar os sonhos dele. O sonho do Griffith era construir um reino, e ele não se importava nem um pouco de usar tanto a Casca como todo mundo do bando do Falcão. Guts então tem uma batalha contra Griffith no meio da neve, junto com alguns membros do bando do Falcão olhando. Guts então acaba deixando o bando do Falcão, e nesse momento que tudo muda. Casca sabia muito bem que essa decisão não ia ser nada boa. Griffith ficou em estado de transe profundo, e a Casca via isso de perto, e ficava muito preocupada com Griffith. Por mais que a relação da Casca com Guts estivesse melhorando aos pouquinhos, a Casca ainda sentiu um ódio muito grande por ele. O Griffith ele ficou tão louco e tão desesperado quando Guts saiu do bando do Falcão que ele completamente ficou maluco. E como
Como vocês devem saber, o Griffith ele desejava a princesa Charlotte. Então, no meio dessa loucura da mente dele, ele decide ter relações com a princesa, e isso foi uma decisão terrível. Quando o rei descobre o que Griffith fez, ele manda prendê-lo. E é nesse momento também que a Casca ela fica com uma responsabilidade imensa em seus ombros. Após Griffith ser preso, Guts longe e Casca sozinha no meio do bando do Falcão, Casca então se torna a líder do bando do Falcão na ausência de Griffith. Basicamente, sem o Guts e o Griffith ali, Casca era literalmente a membro mais forte do bando. Para vocês terem noção, enquanto Guts e Griffith estavam lá, a Casca ficava em terceiro lugar como uma das membros mais fortes do grupo. E lembrando que a Casca ela era a única mulher do bando do Falcão. Em meio a mais de 1000 homens, Casca comandava o terceiro lugar, sendo a terceira pessoa mais forte do bando do Falcão. Literalmente a lista era, em primeiro lugar, Guts, em segundo lugar, Griffith e em terceiro lugar a Casca. Então, na ausência de dois, tanto do Guts e na ausência do próprio Griffith, que era o líder também do bando do Falcão, Casca ficou no comando inteiro do grupo. Ela literalmente dava ordens e fazia com que o grupo continuasse junto e ninguém se separasse. Agora imagina, o líder do bando do Falcão está preso por manter relações com a Charlotte. E agora a Casca estava sozinha liderando mais de 1000 homens. E foi nesse momento que a Casca recebeu o título de a mulher que lidera mais de 1000 homens. Pois a Casca ela é extremamente inteligente. Ela não só dava ordens rápidas, como também salvava a vida de todos. Ninguém do bando a questionava e todos aceitavam as ordens dela, pois ela, além de ser muito inteligente, ela liderava extremamente bem e tinha uma força incrível. O estilo de luta da Casca era voltado a mais agilidade, então o estilo de luta dela era voltado ao corpo dela e na sua velocidade. Então isso tornava o estilo de luta dela muito mais bonito. Mesmo assim, a Casca ela estava sofrendo muito. Esse peso nas costas dela e tudo que ela estava sofrendo estava acabando com o psicológico dela. Griffith, o homem que ela mais amava, estava preso. Ela estava sem o Guts por perto também, que era um membro muito importante do bando do Falcão e todo mundo gostava muito dele. E além disso, ela tinha que lidar sozinha também com muitas coisas acontecendo, tanto quanto homens feridos do bando, quanto a inimigos por todo lado atacando o bando do Falcão frequentemente. Em um desses ataques, enquanto Casca estava lutando, Guts ele aparece. É nesse momento que o bando do Falcão recebe a ajuda do antigo líder e comandante do grupo e Guts decide voltar temporariamente ao bando do Falcão. Só que a Casca não gostou nada disso, pois como todos sabem, a Casca estava extremamente estressada por tudo que estava acontecendo. Ela estava com um peso gigantesco nas costas dela e ainda assim estava sofrendo pela ausência do Griffith, sem saber o que estava acontecendo com ele enquanto ele estava preso. E bem, Griffith estava sofrendo muito lá dentro, tanto que ele estava sendo e mantido em cativeiro. Lembram que antes eu contei pra vocês o fato da Casca e do Guts estarem lutando contra aquele homem nojento? Então, depois daquela luta que o Guts ele lutou contra 100 homens, todo o bando do Falcão teve uma luta contra todos eles. O bando do Falcão saiu vitorioso e eles foram para um baile real comemorar. E é bem nessas cenas que acontecem muitas coisas legais e adoráveis. Eu decidi falar disso depois porque eu queria deixar claro pra vocês que esses são um dos poucos momentos felizes de Berserk, pois Berserk é uma obra que contém muitos assuntos delicados e difíceis de comentar. Mas enfim, nesse baile real, a Casca ela aparece com um vestido muito bonito e todos os membros estão bem arrumados e vestidos. E é nesse momento que Guts e Casca têm os momentos mais fofos e adoráveis juntos. Os dois têm uma dança linda um ao lado do outro e é uma das cenas mais adoráveis, lindas e maravilhosas que vocês vão ver. Não dá pra negar que Berserk tem um dos romances mais bonitos e fofos que eu já vi. A Casca sendo uma guerreira forte e determinada, vestida com o vestido, mostrando que apesar de tudo ela é uma mulher, é simplesmente bonito e perfeito. Essa cena do baile real aconteceu antes do Griffith for preso e também antes do Guts sair do bando do Falcão. Essa foi a cena após a vitória do bando do Falcão contra aquele homem nojento que falou aquelas coisas contra a Casca. Tô falando a linha perfeita aqui cronológica para vocês não se perderem no fato.
pois o vídeo aqui é sobre a história da Casca e eu não quero deixar de lado nenhum momento adorável ou ruim dela. Eu quero contar toda a história completa dela para vocês. E enfim, foi depois desse momento, após alguns dias, que Guts, ele sai do bando do Falcão naquela cena da neve que eu contei para vocês agora há pouco. A Casca toda animada dançando com Guts é simplesmente perfeito e maravilhoso. Por isso que eu considero uma dessas cenas mais bonitas e adoráveis que existe em todo o mundo de Berserk. A Casca ela sempre cuidou muito bem do Guts, até naquela época que ela não gostava dele, sempre cuidando das suas feridas, igual naquela cena onde o Judô entrega a ela um remédio especial e ela ajuda o Guts com as feridas dela, há algum tempo atrás, antes de toda essa cena acontecer. Mas enfim, vamos continuar com a história da nossa amada Casca. Após Guts voltar para o bando do Falcão, temporariamente, Casca tem uma luta com ele. Nessa luta, a Casca acaba desabafando muito e contando para o Guts tudo que ela sentia, o quão ela estava sofrendo com tudo o que está acontecendo com Griffith. Ela fala que Guts foi o responsável pela queda do bando do Falcão. Ela fala para Guts que sem ele, o Griffith ele não era ninguém, ele era completamente inútil sem ele. Ela não só luta contra o Guts, quanto ela também desabafa bastante e fala o quão que ela estava sofrendo naquele momento, carregando todo aquele peso sozinha. Casca então acaba, infelizmente, quase se jogando de um penhasco, sendo salva pelo Guts. Em meio àquela luta, Casca acaba enfiando um pouco da sua espada no Guts, que estava sangrando um pouco. Casca, em meio às lágrimas, finalmente começa a abraçar Guts e desferir um pouquinho dos seus sentimentos que ela guardava dentro de si para o Guts. E é nesse momento que Casca e Guts finalmente têm um momento lindo juntos. Eles finalmente têm o seu primeiro beijo e ambos estavam finalmente contando um pouco do seu amor um pelo outro. No primeiro beijo deles é uma mistura de emoções intensas, a Casca chorando, o Guts extremamente encantado com a Casca. É uma cena maravilhosa. A Casca finalmente estava mostrando ao Guts o amor que ela sentia por ele, e essa cena é repleta de sentimentos bons e maravilhosos. Então, a partir desse momento, Guts e Casca são oficialmente namorados. Nisso, Casca acaba engravidando do Guts, e guardem essa informação sobre a gravidez da Casca, pois é muito importante. Outro dia, então, Casca, ela dá ordens a todos do bando do Falcão para organizarem o resgate de Griffith. E nessa cena temos expressões maravilhosas da Casca durante tudo o que acontece. Com a ajuda da princesa Charlotte, Casca e mais alguns membros do bando do Falcão decidem ajudarem a encontrar o Griffith. Quando finalmente encontram o Griffith, a situação é completamente devastadora. Primeiro a ver o estado dele é Guts, ele está completamente destruído. Tanto que Guts não deixa a Casca ver ele naquele estado de jeito nenhum. E é naquele momento que tudo muda na vida de Casca. Casca queria proteger Griffith acima de tudo e queria que eles ficassem bem. Quando o bando do Falcão salva Griffith de todo aquele sofrimento, Casca começa a cuidar dele, ajudando ele com as suas feridas. Mas se preparem, porque a partir daqui é só pra trás. Acontece um monte de coisas e cada vez mais terríveis na vida de Casca. No meio de toda essa situação, Griffith acaba sendo levado. Então Casca e mais outros membros do bando do Falcão decidem ir salvá-lo. E então começa o maior pesadelo de todos os tempos, o eclipse. Se preparem, a partir daqui vocês vão ter que ter estômago, porque é extremamente nojento e agoniante. O eclipse é apresentado como um lugar medonho repleto de rostos de pessoas, porém todos vermelhos. No eclipse aparecem algumas entidades que são as mãos de Deus. Um lugar extremamente horrível e por isso que várias pessoas consideram aquele lugar como o verdadeiro inferno, e a própria Casca fala isso. A Casca no eclipse, ela viu todos que ela amava falecerem. Eles pensam que isso já não é um trauma psicológico muito grande, isso só piora cada vez mais. Griffith então ele se torna Fento, que é basicamente uma versão dele, só que sem sentimentos. Agora ele poderia fazer tudo sem nenhum sentimento humano e sem nenhum remorso. Casca ela ficou lutando por horas, a partir daí todos os membros do bando do Falcão já tinham literalmente falecido. Casca já estava muito cansado e não estava mais aguentando lutar com
todo aquele terror que ela estava passando. Casca, ela é despida pelos monstros daquele lugar. E então o Griffith pega o corpo dela e faz toda essa violência que vocês estão imaginando. É a cena mais grotesca e nojenta que vocês podem imaginar. E o pior de tudo, ele faz isso na frente do Guts, que estava tentando salvar a Casca de todas as maneiras. Então chega naquela cena terrível, onde que a Casca grita para o Guts não olhar. Casca então é salva junto com Guts por Richard e Erika. Quando a Casca desperta, ela desperta de uma forma totalmente diferente. A Casca não é mais aquela guerreira que nós conhecemos, ela mudou completamente. Agora a Casca, ela tinha medo de praticamente todas as pessoas. Ela não suportava mais o toque de ninguém, sem ser da Erika. Ela evitava Guts a todo custo e gritava com medo dele e de todo mundo que tentava tocar nela. A Casca, ela estava totalmente traumatizada. Ela não era mais aquela Casca guerreira que nós conhecemos. A Casca guerreira ficou trancada dentro do coração dela com todos os traumas que ela passou naquela noite. De início, Guts, Richard e Erika decidem deixar Casca presa, justamente porque naquele momento a mente da Casca havia regredido de idade. A mente da Casca agora estava literalmente de uma criança de 2 a 3 anos. A Casca, ela não falava e precisava de ajudas para coisas básicas. Ela agia completamente pelo instinto. Vale ressaltar também que após o eclipse a Casca ganhou a marca do sacrifício. Muita coisa acontece então durante esse tempo. Guts deixa a Casca presa naquele lugar, sob os cuidados de Erika e Richard, e então sai. Ele então deixa o ambiente e fica completamente longe por muito tempo. A Casca, ela também some por muitos capítulos. E é aqui que muitas coisas mudam. Durante esse tempo também que a Casca, ela estava presa, quando a Casca, ela finalmente sai um pouco, ela tem um momento com o Guts. Lembra que eu falei para vocês para que vocês guardassem o fato dela estar grávida? Então, a Casca, ela tem uma naquele momento. Ela dá à luz a um ser grotesco, que seria o filho dela. Esse ser era literalmente o bebê Guts e da Casca, só que infelizmente ele foi amaldiçoado pelo Griffith. O Guts então ele tenta destruir aquele bebê de todas as formas, porém a Casca, movida pelo instinto de mãe, ela não deixa Guts nem encostar perto da criança. Quando o amanhecer chega, o bebê simplesmente desaparece. Casca então acaba fugindo de Erika e Richard daquela mini prisão que ela estava sendo tratada muito bem. Como eu disse para vocês, a Casca nesse momento ela já não tinha muita noção das coisas, ela estava em uma fase regredida mentalmente. A mente dela decidiu desligar para proteger ela. Casca só voltou a aparecer em um arco completamente diferente. Aparece do nada em uma vila ou um lugar completamente obscuro que é cheio de coisas ruins. A Casca então ela aparece do nada com os cabelos grandes e com aparência totalmente diferente. Então é acolhida por uma mulher chamada Luca e ela é cuidada pelas pessoas de lá. Luca então apelida a Casca como Elaine. A partir daí a Casca começa a ser chamada desse jeito. Elas cuidam da Casca e enfaixam ela com faixas muito boas para que ela fique protegida, para que ninguém tentasse fazer mal para ela. Como o Guts estava longe e só tinha essa mulher para cuidar de Casca, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. A galera lá daquela cidade viu a marca de sacrifício da Casca e pensaram que ela era uma bruxa. Então eles tentam prender a Casca e fazer um monte de coisa com ela, até queimar ela na fogueira. Guts então tem essa visão da Casca sendo queimada e é nesse momento que ele corre para tentar salvar ela, e ele consegue. Guts então salva a Casca com o grupo dele. A partir daí, Casca ela já não estava evitando mais tanto Guts. Estava entendendo que Guts queria proteger ela, e por isso ela não estava mais evitando tanto. A fase de regressão dela continuou firme, infelizmente. A Casca ela passa a ser cuidada por uma mulher chamada Farnese. A Casca então ela cria um carinho muito grande, pela Farnese e também por todo mundo que está junto com Guts. A Casca então acaba se encontrando com uma criança, mas essa criança tem muitas características da Casca e do Guts. Essa criança é o filho da Casca e do Guts. Casca então começa a acolher a criança porque ela sentiu o instinto maternal muito forte.
Ela sentia que ela tinha uma conexão com aquela criança que nem ela sabia. Então ela passa a cuidar da criança que só aparecia em noites de lua cheia, porque aquela criança ela dividiu o corpo com o Griffith. Tanto que quando o Griffith ele aparece no mundo real vendo a Casca e o Guts pela primeira vez depois de ter feito aquela atrocidade, ele estava sendo dominado pelos sentimentos da criança. Quando a Casca ela chega perto do Griffith, ele protege ela por alguns segundos para acalmar o instinto da criança que estava dentro dele. A Casca nesse momento, ela tem literalmente os melhores momentos de todos os animes. Ela é muito fofa, ela faz coisas muito adoráveis, ela é extremamente perfeita. Tem um elfo em Berserk muito adorável que se chama Puck, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas a Casca ela literalmente fazia dele um brinquedo. Ela não só lambia o bichinho, como também enfiava ele na sopa. Ela brincava com ele o tempo todo. A Casca ela literalmente era uma criança de 26 anos. Nesse meio tempo muitas coisas acontecem também. O Guts ele também ficou extremamente traumatizado com o Eclipse. Tem uma cena mesmo que ele tenta da Casca, assim, mas ele estava dominado pela besta da escuridão. Então, esse ato que ele tentou fazer contra a Casca não era ele, era literalmente a besta tentando dominar o corpo dele. Quando ele beija a Casca, ele se afasta rapidamente para não cometer aquele ato terrível. Também muitas coisas acontecem com a Casca mesmo ela estando em regressão de idade. Outros caras também tentam, infelizmente. Então quando ela percebeu que eles iriam fazer aquilo com ela, ela teve lembranças rápidas do eclipse e do trauma dela. Ela literalmente acaba com todos de uma vez, até tenta atacar o Guts. O Guts ele fica muito cansado durante tudo isso também, ele chega até a amarrar a Casca por um tempo porque ela estava querendo fugir o tempo todo, porque como eu disse, ela estava com a mente de uma criança. Porém, o Guts sempre quis proteger a Casca acima de tudo e queria muito que ela fosse feliz e que ela recuperasse a memória. Então, ele decide iniciar uma busca para tentar recuperar a memória da Casca. Ele queria ir para o destino da Ilha dos Elfos. Ao longo desse caminho, muitas coisas acontecem. E sempre quando o menino do luar aparecia, a Casca sempre cuidava dele do instinto maternal. A Casca ela nunca deixou de ser uma guerreira. A Casca sempre foi uma mulher forte e determinada. A Casca guerreira só estava trancada no coração dela por conta de todos os traumas que ela havia sofrido. Então, depois de muita batalha, bastante suor, bastante sofrimento, o Guts finalmente chega à Ilha dos Elfos. É nesse momento que então inicia a busca pelas memórias fragmentadas da Casca. Essa mulher aí, que eu não sei o que é isso, eu realmente não sei o que é essa mulher, ela é um ser esquisito. Ela coloca a Casca em um sono profundo. Ela dorme em cogumelos junto com a Farnese e mais outra mulher ali que parece uma bruxa que eu esqueci o nome. E bem, a mente da Casca era o próprio terror. Quando elas entraram na mente da Casca, descobriram um lugar extremamente obscuro. Um céu preto, literalmente iluminado por um sol preto também. A Farnese também, junto com essa mulher que eu esqueci o nome. Então começa a busca intensa pelos fragmentos de memória da Casca. Então chega a um cachorro sem a pata que era literalmente o Guts, nas memórias da Casca. E um caixão carregando uma boneca quebrada, que adivinhem, sim, é a Casca. A Casca, ela se via daquele jeito, como uma boneca totalmente quebrada por traumas. Então começa a busca intensa para reconstruir aquela boneca. Elas passam por grandes obstáculos. E o que mais dói nessa cena são os monstros que têm formatos do órgão genital masculino. Era uma forma da Casca demonstrar o trauma dela. Elas então conseguem recuperar todos os fragmentos de memória da Casca. O coração dela, que estava rodeado de espinhos. Elas passam pela memória do feto também da Casca, né? Que no caso é o menino do luar. Passam por todas as memórias que a Casca tinha, dos momentos felizes dela, dos momentos com Guts, dos momentos do bando do Falcão. Passam por todas as memórias importantes dela. Elas também encontram uma bonequinha da Casca muito fofa que ajuda as meninas no caso. Farnese pega o coração da Casca mesmo com espinhos, porque elas não conseguiriam tirar os espinhos do coração, e colocam no peito da boneca. E pronto, agora finalmente a Casca estava totalmente reconstruída novamente. Então chega o momento mais emocionante de todos. Casca finalmente desperta.
Ao despertar da casca, ela muda totalmente. Aquela casca bobinha no formato de Elaine, totalmente inocente, agora voltou a ser a verdadeira casca que conhecemos. Até o olhar da casca muda. Ela então fala que reconhece todos que estão ao lado dela naquele momento e que lembra basicamente de quase tudo. A mente dela ainda está perdida, mas ela mostra um carinho gigantesco pelo Guts. Ela até chora por ele, mostrando que ela ama ele profundamente. Esses elfos estranhos, essa mulher aí, que eu não sei o que é. Ela então coloca uma roupa na casca muito bonita mesmo. Então parte ao encontro dela com o Guts. Quando a casca vai conversar com o Guts, a casca tem um surto gigantesco. Ela não consegue olhar para o Guts sem lembrar dos traumas terríveis do eclipse, que mesmo assim, a casca ela continua firme e forte. A partir daí, então, a casca ela pede para entregarem ela uma roupa melhor, que seja semelhante com uma guerreira, e pede também para cortarem os seus cabelos mais curtos. Então fica com um semblante totalmente novo. Depois de muito tempo enferrujada sem lutar, ela ainda passa a treinar juntamente com a galera de lá. No treinamento, a casca ela mostra uma agilidade incrível. Ela derrota todos lá com facilidade. Ela fala que mesmo anos sem treinar, o corpo dela nunca esqueceu e ela está bem surpresa por conta disso. Ela até tenta falar com o Guts por uns momentos, mas ela não consegue porque ela literalmente não consegue olhar para ele ou citar algumas questões do eclipse e ela entra em um trauma constante. Ela então tem outro surto e ela não consegue nem olhar para o Guts sem surtar. Mesmo assim, a casca, depois que ela recuperou a memória, ela volta a ser aquela casca que nós conhecemos. O menino do luar, ele aparece e casca passa muitos momentos com ele. Ela dorme com ele, dá comida para ele, brinca com ele e literalmente aqueles momentos estavam sendo muito felizes. E o Guts estava adorando aquilo, pois finalmente estava vendo a casca sendo feliz. Porém, essa alegria não dura muito. Ela tem um carinho imenso pelo menino do luar. Ela sente algo muito próximo a ele, algo extremamente profundo. Afinal, é o filho dela. Porém, em uma noite escura, Casca ela tem um sono interrompido. Ela acorda vendo que o menino não estava ao lado dela. Guts então estava perto do menino quando ele de repente se transforma no demônio que acabou com a vida de Casca. Griffith aparece bem na frente de Guts, que entra em fúria extrema. A casca então infelizmente acaba se levantando e vendo o que estava acontecendo. Quando ela chega na porta, gritos de terror vêm na mente dela. Ela literalmente dá um grito muito agoniante, tendo o maior surto que ela já teve até hoje. A marca do sacrifício dela pulsa, ela desmaia rapidamente, não conseguindo nem ficar em pé, vendo aquele monstro em sua frente que acabou com sua vida. Griffith então sequestra Casca e leva ela para Falconia, que é o reino que Griffith construiu à base de mentiras. Então, Casca passa a ser refém do Griffith lá dentro. Ela é cercada de luxos e tratada como uma verdadeira rainha lá dentro. Só que a Casca estava completamente mal por conta disso. Ela estava sendo tratada como uma rainha ao lado do homem que destruiu a vida dela. Provavelmente Griffith queria que Casca visse ele como salvador da vida dela novamente, mas isso nunca aconteceria. A Casca então ela tem um surto e tenta bater nos homens de lá e tenta fugir para salvar o Guts. Está completamente depressivo, vendo que não conseguiu salvar a Casca de Griffith. Enfim, mesmo a Casca estando trancada lá, continua firme e não está abaixando a bola para Griffith. Até esse momento, essa é a história completa da Casca. Eu tenho algumas teorias sobre isso tudo que vai acontecer, até porque eu sou o maior fã da Casca, tá? Mas enfim, a Casca ela não é mais aquela menina indefesa no formato de Elaine. A Casca agora ela está completamente lúcida e como vocês sabem, a Casca ela é uma guerreira. E nesse momento, a maior fraqueza de Griffith é a Casca, pois o menino, o filho da Casca, agora está no corpo dele e literalmente tudo depende da Casca. Ele é movido pelos sentimentos da criança. Então, por exemplo, se a Casca estiver mal e o menino sentir isso, o Griffith vai sentir também. Isso acaba se tornando uma fraqueza para ele. Por isso que ele decidiu sequestrar a Casca, porque assim ele mantém ela perto dele, tratando ela com luxos. Isso acalma a criança que está dentro do corpo dele e faz ele pensar que a Casca está bem. Mas nós sabemos, pessoal, a Casca ela não é santa. A Casca ela é literalmente uma mulher extremamente inteligente. Ela tem olhos calculistas. Então assim, ela provavelmente está planejando algo. Ela não vai ficar quieta. Ela tem que agir. Ela não só é mestre nisso, como ela também é extremamente forte e habilidosa. Ela literalmente tem uma inteligência muito
muito avançada. Então nós sabemos que Griffith está perto de cair. O mangá de Berserk é bem antigo, ele existe desde 1989 e ele está basicamente na reta final por agora. Infelizmente, com o falecimento do autor, a história está demorando muito de acabar e está num ritmo extremamente lento. Mas nós sabemos que a nossa incrível e maravilhosa deusa Casca vai ter os seus momentos de glória. Como eu disse para vocês, a Casca ela é muito inteligente. Nós sabemos que agora que ela está perto de Griffith, ela literalmente virou a arma mais forte que tem. Quando ela desenvolver uma estratégia sobre isso, pode ter certeza que ela vai sair por cima. Então, com certeza, ela vai ter um destaque imenso a partir de agora. Então, é isso. Essa foi a história completa da Casca. Provavelmente eu deixei alguma coisinha passar, mas é porque esse vídeo está gigantesco. Mas mesmo assim, eu contei tudo. Mesmo assim, é isso. Sejam fãs da Casca, apoiem ela é uma personagem incrível. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente. Todos nós amamos a Casca. Grande abraço, valeu a todo mundo que assistiu e fica aí com as minhas tatuagens da Casca. Um grande abraço pra vocês, deixe o seu like. Até mais e enfim, eu estou cansado de gravar esse áudio.